E aí, eu vou lançar 2 desafios para vocês, né? Então, esse é o primeiro. Prestem atenção nos desafios, tentem responder sem adiantar o vídeo para olhar a resposta, né? Eu vou responder aqui com vocês, mas tentem responder antes mesmo de olhar a resposta. Vamos lá. O primeiro desafio diz: qual nível trófico ocupam os organismos autótrofos e os organismos herbívoros? Então, pensem direitinho, pensem como vocês vão responder essa pergunta. É bem facinho, destrinchando melhor aí para vocês, né? Organismos autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento e herbívoros são aqueles que consomem somente planta. Então, vamos ver se a resposta de vocês bateram com a minha, né? Qual nível trófico ocupam os organismos autótrofos? Autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Então, o nível trófico que ocupa essa categoria é o produtor, né? Então, são os produtores. E a segunda pergunta é: e os organismos herbívoros? Animais herbívoros são aqueles que se alimentam exclusivamente de plantas. Então, eles são consumidores primários. Aí a gente citou vários exemplos: grilo, gafanhoto, borboleta, né? Então, a resposta são produtores e consumidores primários. Vamos agora ao desafio 2, né? Que é o último desafio. Então, como eu já falei, pensa direitinho antes de adiantar o vídeo e ver a resposta. Pausa o vídeo e tenta responder a pergunta, tá? Então, o desafio 2 diz: na cadeia alimentar a seguir, os seres vivos vivem em perfeita harmonia. Se por ação antrópica, ou seja, a ação de um ser humano, a ação da gente ser humano, né? Se por ação antrópica as rãs diminuírem drasticamente de número, o que aconteceria de imediato e a longo prazo com os demais níveis tróficos? Então, destrinchando a pergunta para vocês entenderem melhor. Ele pergunta aqui. Ele diz que os seres vivos nessa cadeia, eles vivem em harmonia. Se por acaso nós, seres humanos, matassem todas as rãs, elas diminuíssem de número, o que é que ia acontecer a longo prazo, né? O que é que ia acontecer de imediato e a longo prazo, tipo, daqui a tantos anos, com os outros animais, com os outros níveis tróficos? O que é que iria acontecer? Então, pensem aí e me respondam. Então, vamos lá, respondendo aí a pergunta de vocês, né, o segundo desafio, a gente primeiro tem que montar uma cadeia para poder responder essa questão. Então, o foco principal é a rã, né? Ele fala que se as rãs diminuíssem drasticamente, o que é que aconteceria com os outros níveis tróficos? Então, se a gente exclui a rã, vai acontecer muita coisa. Então, montando aí essa cadeia, vamos lá. Tudo se inicia da planta. Então, a planta é o produtor. Depois, a borboleta, que está se alimentando da planta, é o consumidor primário. Aí, depois, a gente tem a rã, que é o consumidor secundário. E depois, a serpente, que é o consumidor terciário. Então, se vocês prestarem atenção, um está comendo o outro aí, né? Borboleta come a planta, rã come a borboleta e serpente come a rã. Então, vamos lá. Se a gente exclui a rã daí, vamos tirar a rã daí, faz de conta que ela não está aí. A gente acabou com as rãs que existem na face da terra. Se a gente faz isso, o que é que acontece? Primeiramente, a borboleta não vai ter o seu predador, o predador dela. Então, a borboleta não vai ter quem coma ela, quem se alimente dela. Então, consequentemente, vai crescer o número de borboleta. Então, a gente vai ter muita borboleta. Isso de início, tá? E aí, a serpente. O que é que acontece com a serpente? A serpente, ela não vai ter a rã para comer, né? A rã não já saiu daí. Então, se ela não vai ter a rã para comer, consequentemente, vai diminuir o número de serpentes. Ou seja, as serpentes elas vão começar a morrer, porque elas não vão ter a rã para comer. Isso a curto prazo. E a longo prazo? Com o passar dos anos, o que é que acontece? Com o passar dos anos, se vocês perceberem, aumentou tanto o número de borboleta, que as plantas elas começam a diminuir.
Então, o número de plantas em nosso mundo, em nosso ambiente, começa a diminuir porque as borboletas, é tanta borboleta e só come planta. E aí, diminuindo o número de planta, vai diminuir o número de borboleta também, porque a borboleta ela se alimenta da planta, então vai diminuir o número de borboleta também. Então, diminui o número de planta, o número de borboleta e o de serpente que já tinha diminuído. Então, se vocês prestarem atenção, se a gente mexe em qualquer um desses animais aí, a gente está mexendo com toda a cadeia. A gente está mexendo com todos os seres vivos. Então, por isso que é importante todos esses animais. E assim a gente finaliza a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o conteúdo. Se não entenderam, voltem à aula, repitam o vídeo quantas vezes forem necessárias. Qualquer coisa, falem comigo no privado no horário da aula. Bons estudos e fiquem em casa.